Agradeço a Deus que estamos aqui neste momento. Solicito ao secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida, Carlos Alberto Mendes Lopes, Gilson Dorigo de Paiva, Francisco de Paula da Silva, presente, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, José Carlos Paspa, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Joaquim Benedito. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo número legal, declara aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e dos pareceres das comissões de legislação, justiça, redação, finanças, orçamento e tomada de contas. Aquilo pode me atender. É só o nome que vai assinar. É só não tá? certezinha assim. Ô, Beto, isso aqui é para... Você que trouxe isso aqui? Mas você que trouxe? Pode devolver isso aqui? Vai acabar com o pau. Eu sou o ator. Lá na minha sala tem, debaixo da mesinha do celular. Você vai vir aqui logo? Escola, abertura? Vai? Olha que chique. A banda de Simão Pereira que apresentou. Vou adiantar. As Canções dos Profetas. Espetáculo de se apresentar em Belo Horizonte, no Praça da Liberdade. Eu apareci. Apareci. Não, o que a Lélia entregou foi esse aqui. Emenda número 001, a proposição de lei número 28/2011. Esse é o caput do artigo 9º da proposição de lei número 28/2011, a seguinte redação. Artigo 9º. A proposta orçamentária de 2012 contemplará a autorização ao chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais, observando o disposto na lei número 4.320 de 17 de março de 1967, visando Sala das Reuniões, 12 de junho de 2011, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Carlos Alberto Mendes Lopes, presidente, Marcos Martins, secretário, e Carlos Alberto de Almeida, relator. Justificativa: a emenda visa melhor adequação do projeto de lei. Emenda número 2, a proposição de lei número 28/2011. Desse é o artigo 10 da proposição de lei número 28/2011, a seguinte redação. Artigo 10. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar parcialmente até o limite de 5% as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2012. Parágrafo único. Na hipótese de serem realizados remanejamentos utilizando o percentual autorizado neste artigo, o Poder Executivo deverá encaminhar ao Legislativo o demonstrativo da referida movimentação orçamentária. Sala das Reuniões, 12 de junho de 2011, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Carlos Alberto Mendes Lopes, presidente, Marcos Martins, secretário, Carlos Alberto de Almeida, relator. Justificativa: a emenda visa melhor adequação do projeto de lei em cumprimento da função fiscalizadora do Poder Legislativo em relação às contas públicas. A emenda número 3, a proposição de lei número 28/2011, desse ao caput do artigo 16, a seguinte redação. Artigo 16. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, os poderes executivo e legislativo, por ato próprio, procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira,
podendo definir percentuais específicos para os conjuntos de projetos, atividades e operações especiais, calculado de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2012. Sala das Reuniões, 28 de junho de 2011. Carlos Alberto de Almeida, vereador. Justificativa. A emenda visa melhor adequação do projeto de lei. A emenda número 4, a proposição de lei número 28/2011. Desse é o artigo 34 da proposição de lei número 28/2011, a seguinte redação. Artigo 34. O projeto de lei orçamentária anual, quando não for aprovado pela Câmara Municipal até o dia 31 de dezembro, implicará na utilização do orçamento vigente para o exercício de 2011, na proporção de 1/12. Parágrafo único. Fica vedado ao Poder Executivo sancionar parcialmente o projeto de lei orçamentária até que a Câmara Municipal aprecie os vetos parcial ou total apresentados. Sala das Reuniões, 12 de junho de 2011. Carlos Alberto de Almeida, vereador. Justificativa. A emenda visa melhor adequação do projeto de lei. Emenda número 5, a proposição de lei número 28/2011. O artigo 35 da proposição de lei número 28/2011 passa a ter a seguinte redação. Artigo 35. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazo para encaminhamento à Câmara Municipal data improrrogável, de 15 de dezembro de 2011. Acrescente-se ao artigo 36 a seguinte redação. Artigo 36. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Sala das Reuniões, 12 de junho de 2011. Carlos Alberto de Almeida, vereador. Justificativa. A emenda visa melhor adequação do projeto de lei. Emenda número 6, a proposição de lei número 28/2011. Suprima-se os artigos 24 e 25 da proposição de lei número 28/2011, remunerando os demais. Ficam suprimidos os artigos 24 e 25 da proposição de lei número 28/2011, remunerando os demais. Sala das Reuniões, 28 de junho de 2011. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Carlos Alberto de Almeida, Carlos Alberto Mendes Lopes, presidente. Marcos Martins, secretário. Carlos Alberto de Almeida, relator. Justificação. A emenda visa a melhor adequação do projeto de lei. Dando início ao ordem do dia, está em discussão a emenda número 1 da proposição de lei número 28/2011. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda número 2, a proposição de lei número 28/2011. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda número 3, a proposição de lei número 28/2011. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a emenda número 4, a proposição de lei número 28/2011. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a emenda número 5, a proposição de lei número 28/2011. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda número 6, a proposição de lei número 28/2011. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 28/2011, que dispõe sobre a diretriz orçamentárias para o exercício financeiro de 2012 e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira votação, sendo encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emitir parecer final. Está em discussão. Pela senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho. Solicito que se coloque em apreciação a dispensa de interstício e das formalidades legais e que se convoque nova reunião após esta
a fim de apreciar em segunda e última discussão e votação a matéria pendente. Está em discussão o pedido de dispensa de interstício e das formalidades legais do vereador Paulinho. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida, Carlos Alberto Mendes Lopes, Francisco de Paula da Silva presente, Gilson Dorigo de Paiva, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, José Carlos Souza Páscoa. Pode ir. Você está cortado de amizades. Você não faz parte. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. 5 minutos, senhor presidente. Eu já estou rindo do Luiz. O Luiz está para entrar a qualquer momento. Chamaram aqui o Luiz para vir aqui, presidente. O Luiz vai entrar a qualquer momento. Ô, Garé.